Fala galera, tudo bem com vocês? Quem fala aqui é Thiago Tolac, eu sou o do canal do Leves Brasil. E no vídeo de hoje a gente vai contar a história sobre mais um bodybuilder, tá? Que a gente tá fazendo uma série de vídeos sobre alguns bodybuilders. E hoje eu vou falar sobre o Ronnie Coleman. Quem foi Ronnie Coleman, como ele começou treinando, como ele treinava, o que ele ganhou e qual que é a situação dele hoje. Beleza? Vem comigo! Bom galera, então quem foi o Ronnie Coleman, tá? Ronnie Coleman foi um atleta de fisiculturismo, ganhou 8 títulos do Mr. Olímpia, é o maior título conquistado por um fisiculturista, tá? Como se fosse a Copa do Mundo do fisiculturismo. E ele ganhou 8 títulos junto com o Lee Haney, tá? O detentor do maior número de títulos. Mais que o Arnold Schwarzenegger, que tem 7, e mais que o Dorian Yates, que a gente já falou no vídeo, que tem 6. Então, como começou a história dele? Tá? Ele foi um atleta universitário nos anos 80, tá? No início dos anos 90, final dos anos 80, um proprietário de uma academia que chamava Brian Dobson, tá? Viu ele treinando lá, falou, esse cara tem uma genética, eu vou lá conversar com ele. E aí conversou com ele, se propôs a preparar ele, tá? Mas ele precisa fazer um trato. Ele teria que competir pela academia dele e lá nessa academia ele treina de graça, tá? O Ronnie Coleman não tinha muito dinheiro, então ele meio que competia pela academia para poder treinar de graça. E aí, nesse meio tempo, ele acabou entrando para a polícia também, virou policial. E ele começou a fazer as duas coisas. Ele treinava musculação, competia e era policial. Então ele conseguia fazer tudo ao mesmo tempo. E foi tendo uma evolução muito grande. No meio dos anos 90, lá por 94, 95, ele era um cara que competia numa época muito boa, com excelentes fisiculturistas. Aí a gente pode colocar o Kevin Levrone, o Flex Wheeler, o Sean Ray, o próprio Dorian, antes de 98, quando ele ganhou o primeiro título, o Nasser, uma série de fisiculturistas que tinham uma genética e uma linha excelente, assim, poderiam ser facilmente Mr. Olímpia. E ele era um cara que não chamava muita atenção, porque ele até tinha um corpo meio esquisito, assim, ele tinha o braço muito grande, tinha a cintura muito fina, mas não tinha um ombro muito bom, a perna também não era muito proporcional, e ninguém acreditava nele. E aí foram passando os Mr. Olímpia, o Dorian ganhando todos em 92 até 97. Em 98, quando o Dorian saiu, qual que era a grande pergunta? Quem seria o atual Mr. Olímpia? Né? Tinha o Kevin Levrone, que sempre vinha muito bem. Tinha o Flex Wheeler, que era o grande favorito a ser o detentor do título. E tinha o Nasser El-Sonbaty, que era um cara gigantesco também, tão grande quanto o Dorian, também vinha rodando por fora. Então tinha uns grandes promessas do fisiculturismo. E o Ronnie Coleman era um cara que em 97 tinha ficado, se não me engano, em 6º ou 7º lugar no Mr. Olímpia e não chamava a atenção de ninguém. Então ninguém falava em Ronnie Coleman, quem é Ronnie Coleman? Até que em 98... Tá? Com a aposentadoria do Dorian, o título ficou aberto e aí rolou o Mr. Olímpia. Então teve aquele boom, todo mundo olhando para esses caras e eis que aparece o Ronnie Coleman, tá? Que na minha opinião, em todos os títulos que ele teve, os 8 seguidos que ele teve, esse ano foi o shape mais legal, tá? A cintura muito fina, ombro muito largo, super cortado, a perna super bem desenhada, glúteo e costa sempre muito bom, sempre foi muito bom, mas essa versão de 98 para mim foi a melhor, tá? Então ele apareceu, todo mundo falou, puta, quem é esse cara, né? Como ele tá aí? E aí ele acabou ganhando o Mr. Olímpia e foi assim por 8 anos seguidos. Teve o Dorian nos anos 90, de 92 até 97, que foi o que eu falei no vídeo anterior. Ele causou um choque, foi um cara que era grande, seco, tinha uma densidade muscular muito grande. E aí depois dele veio o Coleman. O Coleman conseguiu ser maior que o Dorian. Então o Coleman tinha uma qualidade tão boa quanto a do Dorian, tá? Tão empedrada quanto a do Dorian, só que maior. Então você imagina, o Coleman em competição chegava a 135 quilos, com 1,79m, 1,80m, uma coisa muito fora de padrão até hoje. Tanto que eu falo, a gente não vai ver um Mr. Olímpia igual o Ronnie Coleman durante muitos anos, eu acho que nunca mais. Então, na minha opinião, o Ronnie Coleman foi o maior fisiculturista de todos os tempos. Tá? Muita gente vai discordar, vai falar que foi o Arnold, vai falar que foi o Dorian, mas para mim o grande fisiculturista de todos os tempos foi o Ronnie Coleman. Beleza? E como é que era o treino do Ronnie Coleman? Tá? O Ronnie Coleman seguia aquela geração dos anos 70, anos 80, que era muito volume de treino, treinos longos, muito intensos. A base de treino dele era sempre ABC. Então ele fazia costas, bíceps e ombro na segunda-feira. Na terça-feira ele fazia perna, tá? E na quarta-feira peito e tríceps. E ele voltava a repetir costas na quinta-feira, perna na sexta e peito e tríceps no sábado, tá? Domingo ele pegava para descansar. Diferente de vários fisiculturistas daquela época, ele não fazia 2 treinos no dia, ele não tinha nem tempo para isso, porque como ele era policial, ele até no vídeo dele no Netflix ele fala,
ele não tinha tempo para poder fazer 2 treinos por dia. Então ele tinha 1h30 para poder treinar lá e ele dava o máximo que ele podia nessa 1h30. Então ele não fazia costas de manhã, bíceps à tarde, ombro à noite, intercalava com aeróbio, como alguns bodybuilders faziam. Então ele sempre foi dessa de fazer um treino só no dia. Depois que ele começou a se dedicar mais ao fisiculturismo, que ele acabou largando a polícia, se não me engano foi acho que no 3º ou no 4º título do Olímpia dele, ele fazia aeróbios em horários intercalados. Tá? Então ele fazia musculação na academia lá, numa hora, 1h30 que ele tinha para treinar, ele fazia aeróbio em casa depois, em algum outro lugar depois. O Coleman nunca foi um cara de dividir treino. Então ele fazia sempre um treino no dia, respeitando sempre as ordens prescritas pelo treinador. Beleza? E como que era a dieta do Ronnie Coleman? Tá? O cara tinha um treino extremamente intenso, né? Então era um treino intenso e volumoso. Então o cara ficava na academia 1h30, sentando peso lá, fazendo agachamento com 300 quilos, fazendo supino com 250 quilos, era um cara que treinava muito pesado. Então ele tinha que ter uma ingestão calórica muito alta. Então, mesmo em fase de pré-contest, era um cara que comia carboidrato em quantidades muito grandes, proteína sempre em quantidades muito altas, até porque ele era um cara muito pesado, então na proporção proteína-peso tinha que ser sempre muito alto. Tá? E fazendo de 6 a 8 refeições por dia. Bom, galera, e como tá o Ronnie Coleman hoje, tá? Então esse acaba sendo um assunto muito chato, até porque ele tá numa situação muito difícil. Quem acompanha nas redes sociais, ou então até viu o documentário dele no Netflix, dá pra ver que ele tá praticamente sem andar, né? Ele tem perdido o movimento das pernas por conta de algumas lesões que ele teve na coluna. Então ele já fez, ele está, se não me engano, acho que agora na 8ª ou 9ª cirurgia para poder consertar um problema que ele fez na coluna decorrente de outras cirurgias, tá? E até hoje não tá bom. Então, vira e mexe ele tá postando um vídeo, minha última cirurgia, eu tô conseguindo treinar, eu vou voltar a andar, voltar a ter o movimento das pernas. E o que aconteceu com o Ronnie Coleman, tá? Então assim, vendo o esquema de treinamento dele, era um esquema de treinamento extremamente pesado, tá? Então a gente via ele fazendo agachamento com 300 e não sei quantos quilos, 330 quilos, fazia leg press com 1 tonelada, fazia exercícios de alta compressão axial com muito peso, tá? O que é compressão axial? Que a gente comprime de cima para baixo. Isso tudo acabou, ao longo dos anos, acabou prejudicando muito os discos vertebrais dele, tá? Ele acabou tendo hernia de disco, enfim, e hoje ele praticamente não tem disco em uma boa parte da coluna, tá? Principalmente na região da lombar. No documentário até ele fala que ele colocou o médico colocou alguns parafusos para poder estabilizar a coluna dele, para ele conseguir ter movimentação, para conseguir mexer um pouquinho mais a perna. Só que aí tem outro problema, né? No vídeo ele passa com o médico fala muito bem da situação dele, explica como ele está hoje e dá um conselho. Fala, olha, as pessoas perguntam, o Ronnie Coleman pode continuar treinando dessa forma? Ele fala, olha, se for ver pelo ponto de vista médico, eu diria que não. Mas pelo ponto de vista relacionado ao bem-estar, ao bem físico dele, sim. Né? Porque imagina, o cara passou a vida inteira treinando, é a paixão da vida dele, e ele não ia conseguir ficar sem treinar. Tá? Eu concordo em partes, até porque no meu caso tem uma lesão muito séria no ombro, o médico falou mais ou menos a mesma coisa pra mim. Que se eu quiser ter o ombro saudável pro resto da minha vida, eu não teria que fazer mais musculação. Mas como eu faço isso há muito tempo, eu amo esse esporte, então ele falou, então você treina de acordo com as suas necessidades e com as suas limitações. Então eu estou seguindo muito bem essa regra. O Coleman já não fez isso. Então a gente vê que ele fez a cirurgia, dá um tempo ele está em recuperação e ele posta uns vídeos fazendo os exercícios de forma extremamente brusca, com os movimentos extremamente agressivos. Tá? Elevação lateral muito pesado, mexendo muito a coluna, fazendo leg press com uma carga razoável, sempre todo exercício fazendo muita flexão, extensão do tronco, e isso acaba prejudicando mais a coluna dele, tá? Então eu acho que ele está numa fase meio que ele tem que repensar um pouco o que ele precisa fazer. Quem sou eu para julgar, não é verdade? Mas esse é o meu ponto de vista, tá? Se ele realmente pensa em conseguir andar um dia, ele vai ter que dar uma maneirada nos treinos, beleza? E aí muitas pessoas falaram, por que ele teve esse problema na coluna? Algumas pessoas falam, eu já li algumas matérias falando
que ele teve uma calcificação dos ossos da coluna decorrente do abuso de esteroides anabolizantes, principalmente do abuso de GH. Eu não posso afirmar isso porque eu não sou farmacêutico, eu não entendo muito dessa parte, tá? Mas explicaram que quando você faz um abuso excessivo desse tipo de hormônio pode prejudicar a sua coluna, os ossos, aumentar a calcificação das vértebras e isso ter causado esse número de lesões nele, tá? Só que existe uma outra e mais coerente base que fala sobre o fator genético. Então ele já tinha uma predisposição genética a ter esse tipo de lesão na coluna e por conta também da força que ele tinha, da quantidade de músculo que ele tinha, ele conseguiu manter um treinamento pesado por um longo período mesmo com as costas machucadas, tá? E isso pode ter levado ao estado que ele está hoje. Pode ser a união dos dois também, tá? Então assim, ele tem que, foi como eu falei, ele tem que pensar no que ele tem que fazer agora, independente de ter sido um fator genético ou por conta de uso abusivo de alguns hormônios, para poder ter uma vida relativamente normal, beleza? Bom galera, é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de acessar o site da Iridio aqui, www.iridiolabs.com.br. Lá vocês encontram toda a linha de suplementos, acessórios, roupas. Usem o meu cupom de desconto, COTOLAC, dá 10% de desconto. Eu queria agradecer a Academia Gigo por fornecer espaço para a gente fazer as gravações. Me sigam nas redes sociais, COTOLAC Personal. Se tiver alguma informação nova, alguma coisa sobre o Ronnie Coleman, pode escrever nos comentários que a gente vai tentar responder para vocês. E até a próxima. Valeu!